Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço do segundo trimestre divulgado agora nessa semana. Estamos falando aqui de uma das empresas que é ícone aqui dentro da economia brasileira, a maior exportadora brasileira depois da Petrobras, que é justamente a Vale. A Vale que é uma das empresas que estava sendo mais aguardada aí a divulgação do balanço. E a Vale, como todas as demais empresas que passam aqui pelo canal, são indicações dos nossos inscritos. E quem sugeriu a análise da Vale foi meu amigo Fernando Lopes. Ô Fernando, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão. Também quem sugeriu a Vale foi a Toro Trade também junto conosco no canal, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão. E também quem sugeriu a Vale foi Brincando com Yasmin. Ó, que lindo, Brincando com Yasmin. Um grande abraço e muito obrigado aí pela participação de vocês. E caso queiram também mandar a sugestão de outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro e manda a sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. No caso da Vale, aqui nesse processo de análise aqui, nós não vamos aqui retratar toda a história, até porque eu vou deixar um link para vocês de vídeos anteriores onde a gente conta toda a história da Vale, né? E então aqui vamos focar mais um pouquinho na questão do balanço dos números apresentados pela empresa, que acabaram ali meio que decepcionando o mercado, tanto é que as ações acabaram caindo. Mas para isso, para que a gente possa entender os números do balanço, nós temos que entender como que é o negócio da Vale. Como a Vale é uma grande exportadora, toda a exportação ela é feita em moeda estrangeira, geralmente em dólar. Então, o que ocorre? Quando o dólar sobe, o valor do faturamento da empresa fica maior. Você pode exportar a mesma quantidade, só que acaba tendo um faturamento maior. Quando o dólar cai, você pode exportar a mesma quantidade, só que o teu faturamento fica menor. Além disso, a Vale também está sujeita ao preço das commodities no mercado internacional. E aí, como nós estamos tendo hoje uma retração no mercado chinês, que está ali bem devagar, e a economia mundial, de uma forma geral, anda bem devagar, o preço das commodities também caíram, o que acaba afetando. Então, quer dizer, ela vende a mesma quantidade por um preço menor. Quando a commodity sobe, naturalmente que o faturamento da Vale é maior. Porém, o faturamento, então, ele está vinculado ao preço das commodities e o faturamento está vinculado à flutuação cambial. Porém, os custos, como a Vale é aqui dentro do Brasil, a grande parte dos custos da Vale são em reais. Então, o que ocorre? Com a queda do dólar, com a queda das commodities, o faturamento da Vale despenca. Porém, o custo permanece o mesmo. Então, o percentual do custo em relação ao faturamento, ele acaba sendo maior, o que acaba comprometendo o resultado e as margens apresentadas pela empresa. Então, esse adendo que é interessante a gente fazer para que você possa entender o balanço da Vale. Mas para que possamos entender tudo o que aconteceu com a Vale e principalmente agora nesse segundo trimestre, então eu trouxe para vocês aqui toda uma base lá, desde 2019, 2020, 2021, 2022 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Vale. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vale. Essa é uma das demonstrações contábeis que mais aguardadas aí pelo mercado, até pelo volume de negociação das ações da Vale e pela representatividade que essa empresa tem no cenário econômico brasileiro, né? Então, começando lá pelo ano de 2019, para que a gente possa entender o que é a Vale. Então, nós temos aqui, ó, o ativo da empresa é tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E no caso da Vale, ela tem um patrimônio total, olha só, de 369 bilhões de reais. Naturalmente que grande parte disso aqui está aqui, ó, no imobilizado. Imobilizado o que é? Todas as máquinas, equipamentos, a sua estrutura de funcionamento, todos os equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da atividade da empresa, e só esse imobilizado representa metade da empresa, 50,8%. Mas o que movimenta toda essa estrutura aqui é justamente o ativo circulante, o capital de giro, né? Então esses recursos aqui é que fazem toda a movimentação dessa estrutura física, gerando a receita e, consequentemente, os resultados. E o capital de giro lá em 2019 era de 68 bilhões de reais.
A empresa fechou lá 2019 com 32 bilhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 11 bilhões em contas a receber e os estoques da Vale em 2019, 17 bilhões. Ao chegar em 2020, a Vale pula de 369 para 478 bilhões de reais. E desse valor aqui, ela continua com seus investimentos, tanto que o imobilizado vai de 187 para 213 bilhões, e o capital de giro mais do que dobrou, foi para 126 bilhões de reais, com 74 bi em caixa, 27 bi em contas a receber e os estoques de 21 bilhões de reais. Chegando em 2021, a Vale continua aqui numa crescente, 499 bilhões de reais, continua os investimentos aqui no imobilizado, 233 bilhões, e o capital de giro praticamente estável aqui, com uma pequena queda, fechando em 124 bilhões. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 66 bi, ou também diminuiu aqui o contas a receber para 21, aumentando os estoques aqui em 24 bilhões de reais. Esses outros créditos aqui geralmente são impostos a recuperar e também são os chamados ativos postos à venda, né? Já para 2022, a empresa recuou para 453 bilhões. E aí reparem que os investimentos aqui já pararam, né? Então, o 233 gerou 234, praticamente não houveram novos investimentos no ano de 2022. E o capital de giro diminuiu, né, para 81 bilhões, com o volume de dinheiro em caixa caindo para 25 bi, aumenta aqui um pouquinho quanto a receber, 22 bi, e os estoques que fecham com 23 bilhões de reais. 6 meses depois, a Vale agora é de 441 bilhões de reais. Reparem que o imobilizado continua estável aqui, então nós percebemos aqui que a empresa para seus investimentos, né? E aí, naturalmente, por que parou os seus investimentos? Até em função da demanda mundial, em função também do preço das commodities, então a empresa dá uma freada nos seus investimentos. Mesmo assim, o capital de giro recua para 74 bilhões, o volume de dinheiro em caixa, aqui uma pequena queda fechando em 24 bi, diminui o quanto você receber para 14 e o estoque vai para 25 bilhões de reais. Então percebe-se que a empresa que ela vem aqui numa crescente até 2021, a partir de 2022, aí ela praticamente estacionou. Já na parte de endividamento, que são os capitais de terceiros utilizados pela empresa, representados aqui pelo total de endividamento, que era de 212 bilhões de reais, com 57,5% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa, sendo que a maior parte dessa dívida é de longo prazo. Então a empresa trabalha com 57,5% de capital de terceiros e 42,5% de capital próprio. No ano de 2020, aí o endividamento da Vale pula para 297 bilhões com 62,1%. Então esse crescimento que nós vimos há pouco aqui, ó, do ativo que sai de 369 para 478, grande parte dele foi feito com a utilização de capital de terceiros. Chegando em 2021, o endividamento ele sobe um pouquinho, aqui ele vai para 302 bilhões em valores nominais, porém o peso da dívida ficou um pouquinho menor, com 60,5%. A maior parte da dívida sempre aqui, ó, no longo prazo. A partir de 2022, até com essa redução aqui do tamanho da empresa, a empresa também reduziu o seu endividamento, que de 302 cai para 258 bilhões, com 57%. E agora, nesse primeiro semestre de 2023, a dívida cai mais um pouco para 246 bilhões, com 56%. Então, da mesma maneira que a empresa reduz o seu tamanho, ela também reduz o seu endividamento. Tá? Agora, olhando os resultados produzidos pela Vale, que nós vamos perceber isso aí através da DRE, da demonstração de resultados do exercício, lá em 2019, o faturamento da Vale foi de 144 bilhões de reais. Em 2020, 206 bilhões. Em 2021, 293 bi. Em 2022, aí o faturamento cai para 226 bilhões e agora em 6 meses do ano acumula 91 bi. Dobrando esse valor, né, para mais 6 meses, considerando que não haja um crescimento, etc., então o faturamento previsto para 2023, ele seria na faixa de 182 bilhões. Então, há uma queda no faturamento. E por que essa queda do faturamento? Justamente por dois fatores que afetam a Vale. O primeiro deles, por ser uma grande exportadora de commodities,
as commodities hoje estão com preço bem mais baixo do que estavam anteriormente, o que faz com que o faturamento, mesmo que venha na mesma quantidade, o faturamento acaba sendo menor devido ao preço da commodity. E um outro agravante que tem é que com a queda do valor do dólar, o dólar que chegou até 5,60, 5,70, hoje trabalhando ali entre 4,70 e 4,80, como grande parte do seu faturamento também é para exportação, então também em função da queda do valor do dólar, esse faturamento acaba sendo menor. E aí, consequentemente, o que isso provoca nos resultados da empresa? Em 2019, ela fecha com lucro líquido de 1 bilhão 934, porém, registra aqui resultado de operações descontinuadas, uma perda de 10 bilhões e 600 na descontinuação de operações. E aí fechou com um prejuízo de 8.697 lá em 2019. Em 2020, ela fecha com lucro de 33 bi e registra aqui também a operação descontinuada de 8.800, fechando com lucro final de 24 bi 903. Enfim, mas saindo um prejuízo de 8.600 para um lucro de 24.900. Em 2021, aí foi o ano de ouro da Vale, né? Tanto em crescimento de faturamento quanto em termos de lucro. 133 bilhões de lucro, desconsiderando as operações descontinuadas, aí fechou com lucro final de 121 bilhões de reais. Então, olha, para quem sai de um prejuízo de 8.600, vai para 24.900 de lucro, vai para 121 bilhões de lucro, aí chegando em 2022, o lucro ele recua, mas também é um lucro gigantesco, 86 bi, mas só que aqui ela registra um ganho no resultado das operações descontinuadas de 9.818, fechando com lucro final de 96 bilhões de reais. E agora esse ano vem trabalhando com lucro de 14 bi em 6 meses, o que nos projeta um lucro aí de 29 bi. Então, a expectativa é que o lucro da Vale fique bem menor para esse ano de 2023, apesar de ser um lucro bilionário. Tá? Agora, o que acontece para essa queda de lucro aqui? A estrutura de custos da empresa, que era de 52, cai para 44, cai para 40, né? E agora, em 2022, como falei para vocês, em função da queda das commodities, em função da queda do dólar, o faturamento ele cai em função do dólar e das commodities, porém o custo não. Aí ele vai para 54,8 e agora esse ano fecha com 60% o custo da Vale, né? Já os resultados operacionais, aí as despesas operacionais, essas aqui até elas vêm em queda, 38, 25, 11, 5, 8, né? E a despesa financeira, o resultado financeiro, que era 9,2, 11,7, positivo 6,1, positivo em 5, esse ano é um resultado financeiro negativo. Então, qual o grande problema da Vale? O grande problema da Vale, o que é? É a questão do preço das commodities. Se as commodities começam a subir, aí naturalmente que esse faturamento dispara. Se o dólar sobe, esse faturamento dispara. E como as despesas e os custos são em reais, aí o peso deles acaba sendo menor e, consequentemente, gera um lucro maior e também gera uma margem bem maior. Então está aqui o resultado da Vale. Por que o lucro caiu? O lucro caiu justamente devido ao aumento do peso dos custos em relação ao faturamento. Mas eu trago para vocês aqui como que ficou também a situação financeira da Vale através dos índices de liquidez. A começar ali pela liquidez geral. A liquidez geral, que era de 0,64, foi para 0,69 em 2020, 0,68 em 2021, 0,60 em 2022 e agora, em junho, fecha com 0,58. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 58 centavos. Quer dizer, com aquilo que ela tem, ela não paga todas as suas dívidas, né? Mas como a maior parte das dívidas é de longo prazo, então nós vamos nos ater à liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que mede o dia a dia da empresa. Como que ela está de recursos para pagar as suas dívidas no dia a dia. E esse índice ele sai com 1,23, sobe para 1,67, recua para 1,47, recua para 1,12 em 2022 e agora em março fecha com 1,15. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Vale dispõe de R$1,15. Paga, não é uma sobra financeira, mas também não é uma situação de aperto financeiro. Tem um caixa extremamente equilibrado. Já o endividamento,
Nesse outro quadro vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da Vale. 57,5% em 2019, sobe para 62%, cai para 60%, cai para 57% e agora cai para 56%. Então mostrando que depois de um crescimento do endividamento lá em 2020 para novos investimentos, a partir de então o endividamento da Vale começa a cair, fechando agora em 56%. Nesse quadro aqui trago para vocês também alguns indicadores relacionados à rentabilidade da empresa. A margem líquida, que é o que sobra, que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, lá no ano de 2019 ela fechou negativa em função do prejuízo, 6%. A partir do momento que ela começou a dar lucro em 2020, essas margens foram para 12%, foram para 41%, 42% em 2022 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem bem mais baixa, 15,8%, em função do que? Justamente do aumento do peso dos custos em relação ao seu faturamento. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho sobre o investimento feito dentro da atividade, lá em 2019, em função do prejuízo, esse índice ficou negativo, 2,3%. A partir de 2020, aí a empresa começou a gerar uma rentabilidade do ativo de 5,2%, em 2021, 24,3% e em 2022, 21,2%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 21,2%. Olhando agora para os acionistas, que é o nosso terceiro gráfico aqui, a rentabilidade do PL, ele também sai negativo, em função do prejuízo lá em 2019, 5,5%. A partir de 2020, os acionistas ganharam 13,7%. Em 2021, 61,6%. E em 2022, 49,4%. Então, em função dos lucros produzidos pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 49,4% no ano de 2022. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês quanto que vale uma ação da Vale? R$ 41,79 com base no seu patrimônio. O valor de mercado de uma ação hoje, para você comprar com base na cotação do último dia 27, quando da publicação da divulgação do balanço da empresa, estava cotado em R$ 70,42. Portanto, um valor de mercado bem acima do valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 1,69. Isso quer dizer, as ações da Vale são vendidas com ágio de 69%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 18,15, o que dá uma rentabilidade da ação de 25,77%. Então, comprando ações da Vale, em se mantendo esse valor de mercado da ação, em se mantendo os lucros gerados pela empresa, os acionistas terão um ganho de 25,7%. Dividendos por ação. Em 2022, a Vale distribuiu R$ 7,26 de dividendos por ação. Estamos agora no ano de 2023, espera-se, né, que chegue perto desse valor aí também a distribuição de dividendos, e a relação preço/lucro fecha em 3,88. Isso quer dizer o quê? Uma ação da Vale, ao comprar ações da Vale, os acionistas vão levar um pouco menos de 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. 70% das ações da Vale são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores. E o tag along fecha em 100%, quer dizer que se a Vale fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dos acionistas majoritários. E encerro aqui também com esse gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Vale nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações da Vale eram vendidas a R$ 52,00. E durante 2018, 2019, elas chegaram ali a cair até R$ 43, R$ 44, né? E vieram ali praticamente uma estabilidade entre R$ 40 e R$ 50. Chegando em 2020, ela ameaça ali uma subidinha, mas aí na sequência já vem a pandemia e derruba o valor da ação da Vale para o seu nível mais baixo, R$ 35,19. Passando o efeito da pandemia, aí as ações elas disparam. Você veja ali que ao entrar em 2021, ela entra ali já praticamente na faixa de R$ 115. Então, uma ação que sairá de 35 para 115. Porém, quando vai chegando no final de 2021, a ação despenca novamente, cai para R$ 64. Em 2022 sobe, né, ali no começo de 2022, sobe até R$ 97, cai novamente durante 2022 e agora no começo de 2023 ela entra ali no nível mais alto, praticamente ali a R$ 90, R$ 94
e aí daí cai novamente e agora vai esboçando ali uma pequena reação bem no final do gráfico, você vai ver ali uma perninha ali puxando a cotação para cima, enfim, fazendo com que a cotação fechasse no dia da gravação desse vídeo aqui na faixa de R$ 70,42. Então por aqui você vê quando que as ações da Vale tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Vale SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Vale SA, né? Nossa gigante aqui da Bolsa, nossa gigante aqui na economia nacional, uma empresa bastante significativa. Outro detalhe também que é muito interessante a gente citar é que quando nós pegamos o balanço, nós temos que, inclusive lá no site da CVM, você pode buscar todas as informações constantes no balanço da empresa, bem como nas notas explicativas. E aí um dos itens que também chama muita atenção no balanço da Vale é que ao olharmos lá na parte de passivo, existe lá algumas contas de provisões. O que são essas provisões? Já é feita uma reserva, né, uma provisão de recursos ali para incidentes que possam ocorrer, como já ocorreram anteriormente, que esperamos que não ocorram mais. Mas esses valores eles já são provisionados, né? Bem como a chamada descaracterização de barragens, que é a desativação de barragens que já estão comprometidas ou que já estão ali no processo de exaustão. Então, essa descaracterização de barragens também existe uma provisão. Então, quando a Vale desativa uma barragem ou quando ocorre algum incidente, já tem um valor provisionado para isso, né? Então é interessante a gente pegar o balanço, olhar todas as informações mais detalhadamente. Claro que aqui a gente traz um resumo desse balanço, a gente não vai analisar tópico por tópico do balanço, que senão o vídeo ficaria gigante aqui, né? Mas então é interessante entender tudo isso aí. Mas todo esse processo de análise de balanço que é fundamental para quem investe em ações ou pretende investir em ações ou para quem estuda, né, sobre o assunto, você pode aprender também de uma forma simples, fácil, descomplicada, lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart, onde a gente aborda todos os processos que a gente faz aqui para analisar o balanço, nós abordamos no curso para você poder aprender a fazer também todo esse processo de análise, bem como o valuation de uma empresa, que você também aprende lá nos nossos cursos na Hotmart. No vídeo, na descrição aqui, eu deixo o link de acesso ao curso de análise e ao curso de valuation. E aí, caso queira também aprender a fazer todo esse processo, com certeza você irá gostar. E com um custo muito baixinho, você vai até se surpreender. Entra lá na Hotmart e você vai se surpreender com um custo muito baixinho para você poder aprender toda essa ferramenta de análise de balanço e também de valuation. E com isso, você vai, na hora de fazer investimentos, investir sempre com mais consciência, com mais segurança, com mais conhecimento, minimizando riscos e ampliando as possibilidades de retorno. Para quê? Para poder construir seu patrimônio e lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.